Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para mais uma aula de matemática do 8º ano. O nosso estudo de hoje vai ser em relação ao uso do diagrama de árvores, tabelas e esquemas na parte de princípio multiplicativo, beleza? Então, como vocês já devem ter visto em algum momento aí, o princípio multiplicativo, é uma ferramentazinha básica para resolver alguns problemas de contagem, certo? Sem ser preciso enumerar os elementos. Como esse primeiro exemplo aí, ele diz: Maria vai com suas amigas e para escolher a roupa que usará, separou 2 saias e 3 blusas, certo? De quantas maneiras ela pode se arrumar? Então, percebam que Maria ela está com 2 saias e 3 blusas, como está aí nesse quadrinho aí, certo? Então, para a primeira saia, eu vou ter 3 opções de blusas. E para a segunda saia, mais 3 opções de blusas, certo? Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho aí, como vocês podem ver, 3 vezes 2. Então, Maria tem 6 opções para usar as saias e as blusas juntas. Beleza? Muito fácil, né? Pelo esquemazinho. No segundo caso, a gente já vai ter o diagrama de árvore, certo? Para vocês verem como fica mais fácil a resolução desses exercícios. No segundo ele diz: um restaurante separa 4 pratos quentes, frango, peixe, carne assada e salsichão, 2 saladas verde russa e 3 sobremesas, sorvete, Romeu e Julieta e frutas, certo? De quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir, consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa, certo? Então, se vocês olhar lá para o diagrama, ele vai ter o prato, primeiramente, frango, peixe, carne e salsichão, beleza? O frango eu vou poder ter 2 opções para as saladas, que seria a verde e a russa, certo? O frango e a salada verde eu vou ter 3 opções de sorvete, da mesma forma para a salada russa, certo? Então, o peixe será a mesma coisa que acontece com o frango. Para a salada verde eu vou ter 3 opções de sobremesa e para a salada russa também vou ter 3 opções de sobremesa. Ok. No princípio multiplicativo você pode fazer o seguinte: pelo princípio eu tenho 4 pratos quentes, Então 4. Tenho 2 saladas, então seria 4 vezes 2 e 3 sobremesas. Então, fazendo a conta 4 vezes 2 vezes 3, eu tenho a resposta de 24. Então, eu tenho 24 opções de cardápio diferente. Beleza? Muito fácil utilizando o diagrama de árvores, certo? No terceiro exemplo, a gente já vai utilizar o esqueminha de quadradinhos, certo? Onde ele diz o seguinte, com os algarismos 3, 4, 6, 7, 8 e 9, desejamos formar números com 3 algarismos. Quantos números podemos formar? Primeiramente, nesse caso, tem que se analisar o seguinte: a forma que o exercício pede para ser resolvida. Nesse caso, ele não limitou para números distintos, ok? Então, a primeira etapa, a gente vai ter que escolher nos 3 quadradinhos a centena, as dezenas e as unidades, ok? Como ele não limitou a distintos, o que eu posso fazer? No primeiro caso, eu tenho 6 números, Eu tenho 6 números que eu posso colocar aqui. Entre eles, o 3, o 4, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, eu tenho 6 opções para colocar na centena. Da mesma forma, na dezena, 6 números, porque não são distintos. Então, eu posso repetir o número daqui, eu posso repetir aqui. No terceiro caso, que é a unidade, eu também terei 6 números para escolher, certo? Por quê? Eu posso repetir ambos aqui. Por exemplo, eu poderia ter
333, ok? Porque não são distintos, ele não limitou para números distintos. Fazendo a multiplicação, eu tenho 6 vezes 6 vezes 6. O resultado será de 216 possibilidades, certo? Então, eu tenho 216 possibilidades de escrever o número com 3 algarismos. O outro exemplo que eu coloquei abaixo, eu coloquei como se ele estivesse limitando a algarismos distintos, né? Então, nesse caso, quando tem algarismos distintos, eu não posso repetir os números dentro desses quadradinhos, ou seja, no segundo caso, centena, dezena e unidade. Esse aqui é o primeiro caso e esse aqui o segundo, ok? Então, para o primeiro caso, como eles são distintos, e eu tenho 6 números ali em cima, lembrando, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Para o primeiro caso da centena, eu posso ter 6 números, certo? 6 números. Se eu usar um número aqui, eu não posso repetir ele aqui, no segundo caso, no segundo quadradinho, porque são distintos, então os números têm que ser diferentes. Então agora só tenho 5. Se eu coloco um número aqui, só me resta 5 possibilidades ali, ok? Se no segundo caso eu tenho 5 possibilidades, coloquei um número, eu não posso repetir ele no terceiro quadradinho. Então eu terei apenas 4 possibilidades, ok? Fazendo os cálculos, eu vou ter 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120, ok? Então, só repetindo. O primeiro caso, eu tenho 6 possibilidades. No segundo, se eu coloco um número aqui, eu não posso repetir ele no segundo quadradinho. Então, eu tenho apenas 5 possibilidades. Se eu uso no segundo quadradinho, eu deixo de ter 5 possibilidades e passo a ter apenas 4 possibilidades, ok? Então, fazendo o cálculo, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120, ok? Muito fácil, né? Muito fácil essas partes aqui, quando você utiliza esses métodos para responder. No primeiro exemplo, ele diz o seguinte, ó: para ir a uma festa, Ana dispõe de 2 calças e 3 blusas. De quantas maneiras diferentes, olha, Ana pode se vestir? Beleza. Utilizando o diagrama de árvores, vocês podem perceber aí que Ana vai ter uma calça preta e uma calça branca, ok? E as camisas, as blusas que eu coloquei aí, são de 3 cores diferentes: vermelho, amarelo e verde. Então, Ana pode usar essa calça preta tanto com a camisa vermelha, ou com a camisa amarela, ou com a camisa verde. Da mesma forma com a calça branca, ok? Só que Ana, ela tem 2 calças e 3 blusas. Fazendo a multiplicação, Ana pode usar de 6 maneiras diferentes a calça com as blusas, ok? Beleza? Muito fácil, né? No segundo exemplo, vocês podem ver que eles estão utilizando o esquema do quadradinho. E o exemplo diz: num sistema de emplacamento de veículos, as placas são iniciadas com 2 vogais, certo? Seguidas de 3 dígitos numéricos. Qual é o número máximo de veículos que podem ser licenciados nesse sistema? Então, se analisar, eu vou ter que colocar 5 quadradinhos, certo? 5 quadradinhos. Os primeiros são destinados às vogais. E os restantes, os quadradinhos restantes, aos dígitos numéricos, certo? Aos dígitos numéricos. Beleza. Como eu posso analisar isso daí? Percebam que as vogais são A, E, I, O e U. Então eu tenho 5 vogais, certo? 5 vogais. Os algarismos numéricos, ou seja, os dígitos numéricos, eu vou ter de 0 a 9. Então eu tenho 10 dígitos numéricos. Como
o enunciado não deixa explícito se é distintos, então eu sei que pode ter repetição, ok? Então, para o primeiro caso, como eu tenho 5 vogais, eu posso colocar qualquer uma vogal aqui, beleza. No segundo, eu também posso colocar qualquer uma vogal, porque ele não disse que eram números distintos, ok? Ok? Então, eu posso repetir. Então, mais algum das letras, né, das vogais. Alguma das letras das vogais pode entrar aqui. Por exemplo, eu poderia ter A, letra maiúscula, A, certo? Sem problema. Ou B, ou C, ou E, I, O ou U. Então eu posso repetir as letras sem problema. Da mesma forma, vai ser nos dígitos numéricos, certo? Como não é distinto, eu vou ter 10 opções para o primeiro quadradinho. Posso repetir aqui? Pode, então vai ser mais 10. No terceiro e último, eu posso repetir outro dígito numérico aqui? Pode, porque ele não limitou a distintos, né? Com isso, eu posso fazer a multiplicação entre eles. 5 vezes 5, vezes 10, vezes 10, vezes 10. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 10 vai dar 250. 250 vezes 10 dá 2.500. 2.500 vezes 10, 25.000. Então eu tenho 25.000 possibilidades para emplacar esse carro, beleza? Eu utilizei esse mesmo exemplo, só que agora sem repetição. Como seria isso? Se eu pegar novamente, só que agora sem repetição, ok? Ou seja, a letra que eu colocar no primeiro quadradinho eu não posso repetir no segundo, e o número que eu usar no primeiro eu não posso usar nem no segundo nem no terceiro, já fica totalmente diferente. Por quê? Nas vogais, no primeiro quadradinho, eu vou ter 5 possibilidades. Se eu usei uma vogal aqui, na segunda eu não posso utilizar novamente, então eu passo a ter apenas 4 possibilidades, ok? Já nos números, para o primeiro quadradinho aqui dos dígitos, eu vou ter 10 possibilidades, ok? Mas se eu usar um número aqui na frente, eu não posso usar no segundo. Então, passo a ter apenas 9 possibilidades, ok? Se eu usei no segundo aqui, eu não posso usar no terceiro, eu passo a ter 8 possibilidades. Então, fazendo o cálculo, eu vou ter o seguinte caso, ó, 5 vezes 4 vezes 10 vezes 9 vezes 8, ok? A resposta disso daí, como vocês podem ver aí, é de 14.400 possibilidades de emplacar esse carro, ok? Então, galera, até a próxima aula aí. Muito obrigado.